Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. Hoje falaremos sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu gostaria de começar diferente. Gostaria de começar com uma pergunta. Alguma vez você já falou com pessoas, já mandou um recado, já se preocupou com algo muito importante e mandou informações que você julgava relevantes para alguém, e as pessoas que receberam sua mensagem entenderam tudo diferente do que você quis dizer? Já passou por algum mal entendido assim a ponto de você ter que voltar e explicar de novo? Foi isso que aconteceu com Paulo nessa carta. Na verdade, os Tessalonicenses eram novos cristãos, eram recém-convertidos. Eles estavam com uma fome, com um ardor no coração, com um desejo imenso de servir ao Senhor da melhor forma possível. Então, eles pegavam uma direção que eles entendiam que era a direção que Paulo estava mandando, e eles saíam correndo, sem ouvir praticamente o resto da instrução. É como se alguém estivesse pedindo um endereço, você está dirigindo, para o carro, pede orientações, e a pessoa fala: olha, você segue reto por aqui, por 3 quilômetros, e depois você vira à direita, e você fala obrigado, e você corre, mas você não ouviu o resto da mensagem, que depois você vai seguir mais 3 quadras, vai voltar um pouco, vai virar à direita, vai virar à esquerda. Então, haviam algumas instruções que Paulo havia dado, que Paulo tinha dado a eles, e eles não entenderam, ou eles interpretaram ao seu próprio modo, ou eles realmente não entenderam nada do que Paulo falou. O fato é que, pelo que nós notamos da segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo enfatiza muito na primeira carta, como nós já falamos, sobre a volta de Cristo, sobre a vinda do Filho do Homem, que aqueles que morreram seriam ressuscitados e nós os encontraríamos. E essa carta de 1 Tessalonicenses foi escrita para consolar os Tessalonicenses. Eles estavam tristes, porque ao mesmo tempo que eles aguardavam a vinda de Cristo, eles pensavam nos seus amados irmãos. Era uma igreja amorosa, era uma igreja que se preocupava, inclusive, com o que seria daqueles que já partiram, que morreram pelas perseguições. Então, quando Paulo diz: olha, eles vão ressuscitar, e vocês vão encontrar novamente com eles, e vocês vão subir, e vão encontrar com Jesus, e ele está vindo, eles falaram: opa, então vamos nos preparar. E aí, pelo que nós interpretamos da carta, parece que havia um exagero na atitude deles, a ponto de alguns deles quererem deixar o trabalho, as atividades do dia a dia, simplesmente resolver parar e ficar olhando para o céu esperando Jesus voltar. Houve um sincero desejo de servir a Deus, mas houve uma prática muito longe da orientação de Deus, e muitas vezes isso tem acontecido hoje também. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para, se na sua vida de repente você não tem sido assim, você não tem saído correndo atrás de qualquer coisa que apontam dizendo que é Deus, sem ouvir a instrução completa do próprio Deus. E Deus exige que nós o adoremos, que nós o sirvamos, que nós nos rendamos a Ele, nos coloquemos de joelhos diante da sua glória, da sua presença, mas existe uma forma, um padrão até para adorar, e o padrão é no nome de Jesus, é somente por Jesus, é em Jesus e é para Jesus. Paulo começa a sua segunda epístola numa saudação, e depois ele começa a desenvolver essa saudação. Essa epístola foi escrita muito próxima da primeira, aproximadamente 6 meses depois da primeira carta. Foi o tempo de Paulo mandar a carta, e pouco tempo depois Timóteo já retornou e traz as notícias, e Paulo percebeu que eles não entenderam nada. Então ele manda uma segunda carta. E a verdade é que provavelmente então foi também uma das primeiras cartas de Paulo. Sabemos que tem Gálatas e 1 Tessalonicenses, as duas, com certeza as duas primeiras. Então agora vem 2 Tessalonicenses, ainda no ano 51 ou 52 depois de Cristo, muito no começo ainda do cristianismo, como nós conhecemos hoje. O tema da epístola é o dia da vinda do Senhor, ou seja, a volta de Jesus, o dia do Senhor, ele vai ser precedido, vai acontecer antes algumas coisas necessariamente, que é a vinda do anticristo
e uma grande apostasia. Então Paulo coloca condições para que as pessoas não ficassem desesperadas, paradas no meio da rua, olhando para cima. Alguns tinham parado literalmente de viver, só queriam aguardar. Vejam bem, não era por preguiça, não era porque eram pessoas indolentes, é porque eles desejavam, ansiavam muito se encontrar com Cristo. Eles amavam e receberam de todo o coração a mensagem, mas ainda assim eles estavam agindo errado, de acordo com a vontade do Senhor. A vontade do Senhor não é que eles ficassem de uma forma contemplativa, é que eles vivessem a vida o melhor possível como servos de Deus. Então, Paulo orienta e diz, olha, o dia do Senhor será precedido pela vinda do anticristo. E aí ele faz a sua introdução com a sua saudação e depois ele vai começar a corrigir alguns desvios doutrinários. Primeiro ele mais uma vez enfatiza e dá graças a Deus pelo progresso espiritual dos Tessalonicenses e pela fé, pelo que eles eram. Paulo chega a dizer, olha, nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Paulo diz, olha, eu fiquei tão maravilhado que eu falei de vocês por onde eu fui. Então mostra que esse era um povo que realmente tinha o coração voltado para Jesus, mas ainda assim precisou aprender a forma correta, ou entender melhor esse relacionamento com o Mestre. Tem que partir dele. Nós não podemos fazer nada, nem para salvar e nem para adiantar a volta de Jesus. Não pode. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Então o Senhor tem o seu processo, mas ao mesmo tempo vários e vários sinais já se cumpriram. Então a volta é iminente. Nós devemos estar alertas, vigilantes, mas devemos entender que nós temos uma missão aqui neste mundo ainda para servir ao Senhor. Nós somos mensageiros, nós somos embaixadores. Nós não podemos ficar simplesmente contemplativos. Devemos servir e aproveitar, porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Paulo diz então que eles ficassem tranquilos porque haveria uma garantia de livramento divino diante da perseguição. Aconteceria a perseguição, alguns morreriam, mas o Senhor continua no controle e o Senhor livraria o seu povo. Então ele faz uma oração no final do capítulo 1 pelos crentes de Tessalônica, e ele então passa no capítulo 2 a corrigir alguns desvios doutrinários, algumas coisas que eles não entenderam direito. E ele começa dizendo, olha, primeiro, o dia do Senhor, a volta de Jesus, ela será antecedida por alguns sinais muito claros. E o primeiro sinal é uma grande apostasia. Ou seja, muitas pessoas abandonariam a fé, começariam a achar que já não aconteceria mais, viveriam sua vida de qualquer jeito, mesmo se dizendo servos de Deus. Se para os Tessalonicenses isso era um alerta de que deveriam estar vigilantes, mas que ainda haveria uma certa demora, para nós esse é um alerta de que o tempo acabou. Porque se nós estamos vivendo uma época hoje, estamos vivendo uma época de grande apostasia. Pastores pregando dinheiro, prosperidade. Nós vemos pessoas vivendo uma vida nas redes sociais, são os maiores crentes, postam versículo e na sua vida no dia a dia, maridos que não respeitam, batem nas suas mulheres, filhos que não respeitam os pais, pais que não reconhecem os seus filhos, pessoas que vivem por dinheiro, por prazer, por vícios. Então, cuidado. Se para Tessalônica esse aviso simbolizava calma, freia, vai acontecer, mas basta estar vigilante, mas ainda tem tempo para você viver aqui, para nós é alerta, o tempo está próximo. E ele também diz que o dia do Senhor será precedido pela vinda do homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade provavelmente é o anticristo. Veja bem, não necessariamente o anticristo tomará o poder antes do dia da vinda do Senhor. Algumas doutrinas, algumas interpretações bíblicas vão dizer que primeiro vai haver um arrebatamento chamado arrebatamento secreto, que a igreja é tirada da terra e passam 7 anos de tribulação, e nesse momento o anticristo toma o poder e começa a perseguir os cristãos. Então a igreja necessariamente não passaria por essa grande tribulação, passaria por tribulação, haverá um aumento da perseguição, mas a grande tribulação, aquela que a Bíblia diz assim, a qual nunca houve, e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, essa alguns entendem que a igreja não vai passar. Outros entendem que não,
que tudo isso vai acontecer, que o anticristo vai surgir, vai perseguir, e depois Jesus vem de uma forma única, sem esse arrebatamento de que a igreja some, desaparece, e aí ele já vem, nós encontramos com ele, e ele começa a julgar então a terra, e a partir daí os ímpios serão condenados, e nós reinaremos com ele para a eternidade. Seja qual for a doutrina, a perspectiva, a teoria, porque são somente isso, teorias, pontos de vista sobre o que os textos falam, e cada uma delas tem a sua validade, as suas bases bíblicas. O que nós precisamos entender é que haverá sim o levantamento de alguém que, em nome de uma tolerância, em nome de uma paz, em nome da união de todas as religiões, em nome de fazer o que é melhor para todos, de pensar sempre no coletivo, ele se levantará como um grande líder mundial. E a partir daí ele começará a perseguir os cristãos, porque os cristãos não aceitarão, por exemplo, essa mistura de religiões. É impossível. Que comunhão há entre luz e trevas? Então vai chegar uma hora que nós, eu e você, precisaremos definir um lado. E a partir do momento que você definir um lado a favor de Jesus, então significa que você é contra tudo aquilo que quem é contra Jesus prega. Para clarear mais sua mente: aborto, destruição da família, desvirtuação do amor. Existe uma música, muito conhecida, muito bonita até, mas que ela fala uma mentira. Ela diz assim: consideramos justa toda forma de amor. Não é, infelizmente não é. Alguém pode dizer eu amo, mas se não está no padrão de Deus, a Bíblia diz que Deus é amor, e amor verdadeiro só vem de Deus. Você pode ter fortes sentimentos por alguém, mas se não é um padrão bíblico, sinto muito, você está se enganando. Então, uma das mentiras que Satanás colocou na cabeça das pessoas é: segue o teu coração, faz o que o seu coração mandar. O que a Bíblia fala sobre isso? É enganoso mais do que todas as coisas é o coração. Siga a palavra, siga o que o Senhor tem para você, porque no final é o que o Senhor diz, é o que o Senhor determina que vai fazer toda a diferença. Depois Paulo vai dizer que alguns sinais acompanhariam a vinda de Cristo, mas isso deveria servir de esperança para nós, porque nós poderemos olhar e nós estamos vendo esses sinais, e significa então que o nosso Senhor está próximo. E aí ele termina com um pedido de oração, com uma exortação ao trabalho, à disciplina, e com uma bênção final, uma saudação para o povo de Deus. Eu gostaria de deixar para você o capítulo 2, quando Paulo está tratando aqui sobre a vinda do Senhor, e ele faz no finalzinho do capítulo 2 ações de graças e exortações, que é justamente o que eu disse, serve de esperança para o crente. Eu quero deixar de esperança para você. Jesus está voltando, está próximo. Os Tessalonicenses acreditavam nisso, já passaram 2000 anos. Pode ser que ainda passem 2000 anos? Pode ser, mas nós achamos que não, que está próximo. E ainda que passem 2000 anos, pode ser que Jesus demore a vir, mas nós um dia iremos até Ele, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o dia de hoje. Nós não somos dono nem da nossa própria vida. Outra mentira que Satanás pregou por aí: meu corpo, minhas regras. Não, quem te deu o corpo foi Jesus, e quem determina as regras é Jesus, e Ele determina inclusive o início e o fim. Precisamos estar preparados. Mas isso serve de consolo, isso serve de conforto, porque Paulo vai dizer no capítulo 2, verso 13: devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para ali alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Evangelho é o caminho, Jesus é o Evangelho, Ele é o caminho, a verdade, e Ele que dá a vida, porque Ele é a vida. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições, ou seja, esses ensinamentos, esse modo de vida que está sendo ensinado pela palavra ou por epístola nossa, ou seja, pela escritura em geral, Paulo está dizendo, ou pela minha carta. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou. Lembre-se que o tema da nossa campanha é o amor e o perdão de Deus.
Pelo amor de Deus nós recebemos o seu perdão. Pelo perdão de Deus nós somos salvos, porque ele derramou o seu sangue na cruz e ele entregou a vida dele por mim e por você. E nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do seu Espírito Santo esteja sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Que estejamos preparados. Amém. Que Deus nos abençoe.